Olá, meus irmãos, continuando a nossa leitura da Bíblia. Hoje vamos começar em 2 Samuel, capítulo 10. Amém? E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram aos príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor, Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque enviou consoladores? Não te enviou antes Davi e seus servos para reconhecerem essa cidade, e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam naqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios e de Bet-Roeb e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, a qual formou em linha contra os filhos de Amon, e disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam também, eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a revezar-se. E mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que foi informado Davi, juntou a todo Israel, e passou o Jordão e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens da cavalaria. Feriu também a Zobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos a Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Agora, 1 Crônicas, capítulo 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai, e chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai, aos teus olhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti para esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Hanum tomou os servos de Davi, raspou-os, e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Hanum e aos filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon,
ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios foram mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adar-Ezer, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles. E ordenou contra eles a batalha, e tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. E feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adar-Ezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Amém. Agora vamos ler Salmo, capítulo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja, e envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpre o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora da mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamamos. Amém. Agora, Salmo capítulo 65. Salmo 65. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevaleçam as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele quem tu escolhes, e faz-se chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela tua força consolida os montes cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares e o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus. Tu que estás cheio de água, tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu as amoleces com muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o anos com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gorduras. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cinges de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigos. Eles se regozijam e cantam. Capítulo 66. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, e tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor.
ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinastes, como se afina a prata. Tu nos puseste na rede e afligiste os nossos lombos, fizestes com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pregar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, eu cantarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a minha voz na minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Capítulo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Capítulo 69. Livrai-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Eu fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve a correntes das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço feche a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Tem-se-lhes a sua mesa diante deles o enlaço e a prosperidade em armadilha. Esquireceram-se-lhe os seus olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste. E conversam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescente iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre, estou triste, e ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome do Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com canção de graças.
Isso será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve-no os céus, a terra, os mares, tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e a possuam. Herdá-la-á a semente dos seus servos. Os que amam o seu nome habitarão nela. Capítulo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, ah, ah. Folguem alegres em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura de hoje, da nossa passagem da Bíblia, para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.